Durante todo o dia de hoje, nós estivemos envolvidos na instrução, no chamamento para que cada um de nós possa refletir sobre o nosso papel, a nossa disposição, as nossas decisões diante da Igreja de Cristo. E são reflexões bastante graves que nós precisamos fazer, e ninguém pode fazer por nós, e decidir em nosso coração seguir este Senhor, de quem nós estávamos apartados durante muito tempo. E nós temos aprendido na igreja, com o Senhor, com o seu Espírito, muitas coisas, a começar pela maneira como nós nos relacionamos com a nossa igreja, a começar pela forma como nós nos relacionamos com a nossa família, a começar pela maneira como nós tratamos os nossos casamentos, como nós enfrentamos as tribulações. São coisas novas que, de fato, o Senhor tem nos ensinado, se permanecemos com os nossos corações abertos, com os nossos ouvidos abertos, para receber a sua instrução. Mas se nós estamos com os nossos ouvidos e olhos fechados, em sono profundo, certamente nós não seremos edificados. E as nossas práticas, as situações que se estabeleceram em nossas vidas, por causa da nossa desobediência e do nosso distanciamento de Deus, permanecem. E permanecerão por longo tempo, até nós realmente tomarmos em nossos corações a decisão de seguir com este Senhor. Porque Ele não nos obriga. Nossa palavra, nossa instrução desta noite é acerca da doutrina do apóstolo Paulo, que é a doutrina da igreja. Porque quando ele começou, quando ele foi chamado para este ministério, como ele disse aqui nesta palavra que está em Efésios capítulo 3, ele diz que a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as incompreensíveis riquezas de Cristo, que são de fato incompreensíveis. Porque este Senhor nos tornaria ricos, irmãos. O que fizemos, o que fazemos para que o Senhor nos dê suas riquezas, é incompreensível. Não há nenhuma razão que justifique que o Senhor nos dê suas riquezas, divida conosco a sua comida, reparta conosco o seu pão. Então, irmãos, este Evangelho, este Paulo, trouxe para nós, nos ensinou uma doutrina que pudesse fundamentar a nossa igreja, a igreja de Cristo na face da terra. E trouxe, quando começou Paulo a fazer as suas pregações e anunciar o Senhor, anunciar Cristo, ele trouxe novidades. Trouxe uma doutrina completamente diferente daquela que estava estabelecida, tanto entre judeus quanto entre gregos, entre gentios, porque os gentios também tinham suas religiões. Não eram pessoas destituídas de religião, tinham suas crenças em muitos deuses, dogmas, teorias, ciência,
razão, intelecto, mas tinham suas convicções. E este Paulo, este apóstolo, ele aprove a Deus levantá-lo para estabelecer as bases desta igreja, e é por causa dele que nós estamos aqui hoje, tendo esse favor de Deus de receber essas incompreensíveis riquezas de Cristo. Eu gostaria de convidar os irmãos para a carta de Paulo, do apóstolo Paulo aos Efésios. Buscamos nós, em toda a Escritura, na verdade no Novo Testamento, na carta dos apóstolos, um resumo daquilo que seria sua doutrina. Existem muitas passagens distribuídas em suas muitas cartas que fundamentam a doutrina da igreja. Gálatas, Romanos, Coríntios. Mas nós escolhemos falar desta carta aos Efésios, onde nós podemos encontrar todos os itens da novidade que Paulo trazia. Capítulo 1 da carta de Paulo aos Efésios. Depois, então, nos comentários, nós poderemos aprofundar alguns pontos. O nosso irmão José pode aprofundar alguns pontos. Começa, então, o apóstolo dizendo o seguinte, se apresentando. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, a vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o primeiro ponto, a igreja de Cristo, ela é estruturada por aqueles a quem Ele chama. O apostolado é dado por Cristo e não por homens. Essa é uma característica muito importante da igreja. O Senhor é quem nos chama e quem nos dá esse apostolado, quem nos levanta como seus servos para exercer o ministério, para anunciar a sua palavra, para anunciar a sua salvação. Ele se apresenta, então, desta maneira, irmãos. Nós vamos aproveitando para também refletir sobre a nossa própria condição de servos, de seguidores de Cristo, de anunciadores desta salvação. Nós vamos aproveitar para refletir sobre o nosso papel. Evidente, não vamos nos comparar com o apóstolo, mas ele estava falando para uma igreja, e está falando hoje para a nossa igreja, para esta igreja que aqui está reunida, que somos todos nós. Bendito, então, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Então, irmãos, nós, segundo a palavra de Paulo, pelo Espírito Santo,
fomos eleitos antes da fundação do mundo, fomos predestinados para a salvação. Assim quis o Senhor. Então, se nós não somos salvos, não é porque Deus não quer que nós sejamos salvos. Se nós não aceitamos o Senhor em nossos corações, não é porque o Senhor não quer que nós não o aceitemos, percebem? É uma decisão nossa, é um obstáculo nosso que está em nossa alma, porque nós decidimos fazer uma outra coisa das nossas vidas, seguir um outro Senhor, ser pastores de nós mesmos, fazer a nossa própria vontade, por causa da vaidade, que é o amor próprio, não nos esqueçamos disso. Pai e mãe do orgulho, do egoísmo e de todas as vilezas das nossas almas. No versículo 7, ele diz: em quem, no amado, em seu Filho, em quem nós temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência. Mas um ponto-chave da doutrina do apóstolo: o perdão dos pecados por meio da cruz de Cristo. Era uma grande novidade para os que estavam ali, ouvindo a palavra do apóstolo. E como vimos hoje à tarde, escândalo para os judeus e loucura para gregos. Então, ele diz o seguinte, que neste Filho amado nós temos o perdão dos nossos pecados. E isso é tão grandioso, irmãos, que se nós não tivermos, pela misericórdia de Deus, este Cristo em nossas vidas, não há esperança para nós. Nós vamos pagar por todas as transgressões que nós fizemos. Todas. O Senhor foi quem disse isso. Não passará um item da lei sem que seja cumprido. A única figura, espírito, poder que tem de mudar os rumos da lei, o resultado, a consequência de uma semente ruim que nós plantamos é o Senhor Jesus. Porque a lei, ela é imutável. Se nós plantamos uva, vamos colher uva. E o Senhor faz o milagre de nós plantando desamor, ofensa, nós não vamos colher os frutos desse desamor e dessa ofensa se nós nos submetermos a este Senhor. Se nós o recebermos como Senhor e Salvador das nossas vidas. Ele muda o curso das nossas vidas. E Ele muda por causa do perdão dos pecados. A consequência natural do pecado é a morte. E Ele inverte, Ele reverte essa situação, Ele nos dá a vida. Então, outro ponto da doutrina do apóstolo, que causava escândalo: como pode este Senhor fazer isto? Numa das situações em que Ele curava no sábado e que causava escândalo para a lei, para a religião, para os rituais, para as ordenanças, Ele disse para eles com todas as letras: eis aqui quem é Senhor do sábado. Ele é Senhor do sábado, Senhor do templo, Senhor das religiões. Jesus Cristo está acima das religiões, irmãos. Ele pode fazer isso. A misericórdia dele, o perdão, está acima da lei. Ela triunfa sobre o juízo, como diz o apóstolo Tiago em sua carta. É escândalo para gregos, é loucura para gregos. A razão não suporta tal afirmativa.
que Ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, qual? De tornar a congregar em Cristo todas as coisas. Aprove a Deus tornar a congregar em Cristo todas as coisas. Na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. O poder que Deus deu ao Senhor, irmãos, é imenso. Nós não temos ideia quem é Jesus. A força dele, o poder dele, do seu evangelho, da sua graça. A graça de Deus é Cristo. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, ele disse, a obra que ele fez nele, Paulo, nos apóstolos, ele disse, também faria em nós, depois que ouvíssemos a palavra da verdade. Porque a palavra é poder de Deus, o evangelho é poder de Deus. Não é sabedoria humana, não é texto bíblico, é poder de Deus. Então, quando nós ouvimos a palavra da verdade, irmãos, nós estamos ouvindo o poder de Deus sobre as nossas vidas. O poder de transformar os nossos corações. O poder de falar conosco, na nossa intimidade, de profetizar sobre os nossos problemas e a solução para eles. O evangelho da vossa salvação, ele diz. E tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Olha a grandeza deste Espírito, irmãos. Olha a misericórdia dele sobre nós. Fomos selados com o Espírito Santo da promessa de vida eterna. Ele fala mais adiante. É um outro ponto capital da sua doutrina, que é a ressurreição, que é a mais rejeitada e a menos falada em todos os tempos. O qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida para louvor da sua glória. O Espírito Santo dá como penhor, como um adiantamento. Não que nós mereçamos o Espírito Santo, irmãos, ele dá como um adiantamento para nos ajudar, para nos capacitar, para nos fazer discernir entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, entre o caminho de luz e trevas. Por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, eu não cesso de agradecer a Deus, diz Paulo, por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Ele diz, eu sei o quão convertidos ao Senhor vocês estão. Ele diz, eu fico maravilhado, agradecido, ouvindo a fé que há entre vós. Esta igreja era uma igreja muito especial ao apóstolo. Foi, diz a história, a igreja que ele permaneceu por mais tempo instruindo. Parece que era uma igreja mansa, não tão cheia de problemas como era a igreja de Corinto. Então ele diz, eu peço a Deus em minhas orações para que ele dê à igreja, em seu conhecimento,
o espírito de sabedoria e de revelação, por causa da perseverança na palavra, da dedicação, da seriedade, do amor da igreja a Jesus Cristo, irmãos. Só por isso. Porque às vezes a gente quer ter revelação, nós queremos Espírito Santo, dizemos até que temos, mas, irmãos, quando vemos as nossas vidas, o resultado das nossas obras, quais são? Qual é o tempo que nós dedicamos à igreja? Qual é o compromisso que nós temos com a nossa igreja, irmãos? Eu estou falando em termos coletivos. Mas é evidente que nós temos que responder em termos individuais, cada um por si diante do Senhor. Não teremos espírito de sabedoria e nem de revelação se não houver uma comunhão com o Senhor, se não houver um compromisso da nossa parte com Ele. Não se trata de religião, não se trata de doutrina, se trata de conversão. Tendo iluminados os olhos, versículo 18, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Diz, para que a igreja possa saber os mistérios de Deus, qual é a vocação dos santos, qual é a herança que nos está destinada. Nós vamos viver pensando só na vida temporal, na vida que se esvairá daqui a pouco. Nós vamos viver para que o Senhor resolva nossas pendências, nossas dificuldades cotidianas, irmãos. Nós viemos à igreja para que o Senhor nos dê vitória sobre o mundo. Ou melhor dizendo, vitória sobre as coisas que vão perecer, sucesso na vida profissional, casas, carros, dinheiro. Não é possível. O próprio Jesus disse com muita clareza que ele não tinha sido constituído juiz destas coisas entre nós. Está escrito na palavra dos evangelhos. E nós fazemos assim com o Senhor. Nós fazemos o Senhor de nosso empregado, às vezes. Queremos coisas e mais coisas. Terminou essa, agora é esta. Terminou a outra, aí já é outra demanda que nós temos. Não que nós não possamos, irmãos, lamentar para o Senhor das nossas dificuldades. Mas pensemos bem, se não é só por essa razão que nós estamos na igreja. Ele disse, por causa da nossa perseverança, da perseverança da igreja no Evangelho. Os nossos olhos seriam iluminados, o nosso entendimento seria iluminado pelo Espírito Santo, para que nós possamos compreender a gravidade dos tempos e das estações. Qual é o nosso papel, o que somos, de onde viemos e para onde vamos? Que herança nos está reservada? E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder, revelar em nossos corações o poder de Jesus Cristo, o poder de Deus de sua palavra, o poder de Deus do Evangelho, porque Evangelho é poder de Deus, não é doutrina. A novidade de vida é salvação, é conversão, é mudança. É um milagre. Ele muda a nossa natureza. É um milagre. Como ele faz isso? Amém, irmãos? Não sabemos, mas ele faz. Que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos. Outro ponto, outra novidade que ele trazia, que era a ressurreição para a vida eterna. E a ressurreição na vida temporal, na carne. Para que nós pudéssemos, pela fé, dar os frutos da justificação pela fé.
com a vida nova. Em um diálogo com Nicodemos, que está no capítulo 3 de João, o Senhor é muito claro. Nicodemos, que era príncipe entre os judeus, um homem muito importante, e por isso mesmo ele foi à noite visitar Jesus com as suas dúvidas acerca do Senhor e da doutrina que ele trazia e professava entre os judeus. E ele disse: Senhor, tu és de Deus. Eu sei que tu és um homem de Deus, porque ninguém faz estas coisas se Deus não estiver com ele. Jesus nem deixa ele terminar. Percebe a natureza de Nicodemos, a angústia dele. Disse: Nicodemos, eu te afirmo, é necessário nascer de novo. Com todas as palavras, Jesus disse: é necessário nascer de novo. Se não nascer de novo, não entrareis no reino dos céus. Nós não vamos entrar no reino de Deus com a nossa vida velha, irmãos. Ele diz: como eu posso entrar novamente no ventre de minha mãe? É evidente que Nicodemos estava ouvindo pelo ponto de vista da carne e Jesus falando pelo ponto de vista do Espírito. Mas, se nós não somos espirituais, nós não compreendemos as coisas espirituais. O homem carnal não compreende a palavra espiritual pregada na igreja. E Jesus disse: eu vos afirmo, é necessário nascer de novo. Não tem dúvida do que ele está falando. Ele diz: eu estou falando, quem nasce da carne, Nicodemos, é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Ele falando que era necessário nascer de novo do Espírito, era necessário um batismo do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, para que nós pudéssemos nascer novamente e aprender tudo novamente com Jesus Cristo. Como caminhar com Ele, como tratar as coisas da vida com Ele, como encarar a vida com Ele, como servi-lo, para que alcancemos a salvação, na esperança de salvação, irmãos. A salvação está um pouco mais para frente. Ressurreição, então, é um outro ponto da doutrina. Conforme nós vimos à tarde, vamos ver ainda em outras oportunidades, e existem muitas passagens que tratam deste princípio. Ela não é muito, ela não foi aceita, ela foi rejeitada na época de Paulo. E hoje ela é uma doutrina pouquíssimo divulgada, falada, tocada. Vida eterna, quase não se fala de vida eterna. Mas o Senhor veio para nos dar vida eterna. Ele disse: quem crê em mim não morre, viverá eternamente. Vida após a morte. E se nós não tivermos vida nova, ressurreição aqui em nossa igreja, em nossa vida temporal, irmãos, com vida nova, como servos de Deus, cuidando da nossa igreja pessoal, como nós vimos hoje pela tarde, cuidando da nossa igreja pessoal com gravidade, com seriedade, com preocupação. Não tem vida nova, irmãos. Não tem vida eterna. Não tem ressurreição. Versículo 21, disse que o Senhor está acima, Cristo, acima de todo principado e poder e potestade, domínio, de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo. Outro ponto da doutrina de Paulo. A igreja é o corpo de Cristo, e nós os seus membros, que ele desenvolveu em duas oportunidades profundamente, para que nós pudéssemos compreender a nossa responsabilidade. O Senhor é a cabeça deste corpo.
Nós não podemos andar dentro da igreja como se nós fôssemos cabeça da igreja. Ele desenvolve o tema olhando para a criação. Coisa mais maravilhosa da criação é o corpo humano. Todas as coisas dependem umas das outras. Cada célula, cada trabalho de uma célula alimenta outras células que alimentam outras células. Não existe nenhuma independente. E se qualquer coisa entra naquele corpo, qualquer alfinetada, irmãos, todo o corpo sente e se ressente. E assim precisa funcionar a igreja. O Senhor é a cabeça, a igreja é o corpo de Cristo. E ele continua falando da salvação, dizendo: e vos vivificou, nos deu vida, estando nós em ofensas e pecados, mortos, em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, como operava antes em nós. Há um espírito que opera nos filhos da desobediência. Não está com Deus. Nosso coração está na desobediência dentro da igreja. Creiam, irmãos, é o espírito das trevas que está operando no coração dos filhos da desobediência. Percebe como é grave? Entre os quais todos nós também andávamos antes, ele fala. Estávamos também na escuridão, nos desejos da nossa carne, da nossa vontade, do homem natural, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Assim andávamos, era desse jeito a nossa vida. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também o eram. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos em ofensas, nos deu vida juntamente com Cristo. Novamente a ressurreição. A vida nova. O nascer de novo, a conversão. A igreja precisa de conversão, irmãos. Amém? Irmãos, a gente precisa dizer amém. Sabe quando a gente não fala amém? É que a gente não confirma aquilo, a gente fica, será? É verdadeiro. Nós precisamos compreender isso. Nós temos dificuldades, irmãos, de deixar que o Senhor haja em nossas vidas, de disponibilizar a nossa vida, o nosso corpo, nossa mente, para serviço de Cristo. Nós queremos servir do nosso jeito, como a gente faz em nossas casas. Nós temos que organizar as nossas vidas, tendo o Senhor como cabeça das nossas vidas em nossas casas, conforme nós temos ouvido hoje o dia inteiro. Não pode ser diferente. Eu na igreja sou um servo irrepreensível e na minha casa ninguém pode falar comigo? Ninguém tem coragem de me abordar? Não consigo sentar para conversar com a minha esposa, com o meu marido, com meus filhos, porque logo vem uma confusão, ou eles não têm coragem. Os meus empregados, os meus patrões, têm que testemunho de mim? O que é que meu patrão pensa de mim? Não quero nem saber o que meu patrão pensa de mim. Como assim não quer saber? E o que é que os seus empregados pensam de você? Percebe, irmãos? Se nós não nos preocuparmos com isso, é vida de aparência. De aparente justiça, de aparente bondade, somos servos irrepreensíveis na igreja, mas as nossas obras são manifestadas em nossas casas como obras das trevas. E nos ressuscitou, juntamente com Ele, mais uma vez,
e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, por causa da sua benignidade para conosco, em Cristo. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de Deus, não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Outra novidade. Outro ponto da doutrina de Paulo, que causou escândalo também, a justificação dos crentes, dos que creem, não vem pelas obras, vem pela fé em Jesus Cristo. Amém. Ele diz, e a fé, ainda tem mais um detalhe, ele diz, a fé vem de Deus. Se nós não somos justos diante de Deus, não somos considerados justos, porque não somos nós que nos julgamos justos, porque se nós nos julgamos, nós não seremos julgados. Diz Paulo. Se Deus não nos considera justos, é porque nós não temos fé. E se nós quisermos saber o que é o pecado, são todas as nossas obras sem fé. Tudo que nós fazemos sem a fé no Filho de Deus é pecado, porque nós estamos fazendo, cuidando dos nossos interesses, os interesses da carne. Agora, as obras da fé, não, são santas. Porque a fé vem de Deus. Então, a justificação é um outro ponto da doutrina de Paulo, que causou escândalo também. E ele escreveu muitas vezes sobre isso, convencendo os judeus porque que as obras não justificavam os homens. Diz, se nós admitirmos que as obras justificam os homens, nós estaremos simplesmente desconsiderando o Senhor, lançando novamente o Senhor ao vitupério, ao lixo, à escória, à rejeição. Precisamos pensar, irmãos, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. E para terminar, irmãos, gostaria de convidar os irmãos rapidamente para uma leitura no que resume todas essas instruções, que está em Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. O Senhor foi interpelado acerca do que seria o maior mandamento da lei. E ele disse o seguinte: o maior mandamento da lei é amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o nosso coração, de todas as nossas forças e de todo o nosso entendimento. Se nós prestarmos atenção, existem diferenças entre as 4 coisas. E ao próximo, como a nós mesmos, é o segundo mandamento igual ao primeiro. Portanto, de tudo que se falou, disse Jesus Cristo, até hoje, se resume no amor à lei de Deus. A base da doutrina é o amor. Justificação pela fé, ressurreição, perdão dos pecados. Todas essas coisas faladas aqui na carta de Paulo aos Efésios, como base da doutrina do apóstolo, se resume no amor. Diz ele, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, soubesse tudo da ciência e não tivesse amor, eu seria como metal que tine, metal que soa, ou como sino que tine, não haveria vida em mim. Apenas reproduz os sons. O metal não reproduz o som se alguém não tocar nele. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que eu transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para os pobres,
fizesse todas as obras maravilhosas e abundantes que se vê, ainda que eu sustentasse a igreja, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, ele disse, nada disso eu tiraria proveito. Não haveria salvação para minha alma, irmãos. É muito claro o que o apóstolo está falando aqui. E aí ele diz, o amor, ele é sofredor. É sacrificial o amor, irmãos. O amor não pede nada em troca, o amor ama. O amor é sacrificial, o amor de Deus, o amor de Cristo. Ele se sacrificou por nós, para que a gente possa entender que nós também temos que nos sacrificar uns pelos outros, sem pedir nada em troca. É incondicional. Nós temos que refletir como é que nós lidamos com essas questões. Nós fazemos confusão entre o amor humano e o amor de Deus. Nós comparamos até amor de mãe, de pais, para filhos com o amor de Deus. Não é verdade? É algo muito diferente. O amor, ele é sofredor, ele é benigno, ele não é invejoso, não é leviano. Trata as coisas com seriedade, irmãos. O amor de Deus derramado sobre nós. Ele faz com que a gente perceba a leviandade, a gravidade dos procedimentos levianos, da soberba. O amor não é soberbo. Se nós somos soberbos, não há amor em nós. Não se porta com indecência. Não busca os seus interesses. Não se irrita, não suspeita mal. Tudo isso temos que refletir. A igreja pessoal precisa refletir sobre estas coisas. Suspeitamos mal? Como é que nós nos comportamos em nossas relações? Buscamos sempre os nossos interesses, primeiro eu. Todas as coisas nós precisamos estar atentos às nossas condutas. Tudo. Estamos na igreja, a igreja é a nossa escola, mas é o lugar onde nós nos comportamos melhorzinho. Não é? Mas se nós não estivermos atentos à palavra de Deus, nós vamos só fazer de conta na igreja. Quando chegar lá no supermercado, no trânsito, em nossa casa, no nosso trabalho, se manifestará a nossa verdadeira natureza. Então, ele diz, não folga com a injustiça o amor, mas folga com a verdade. O amor, irmãos, tudo sofre, tudo sofre. As tribulações, elas são santas, irmãos. Elas são para a nossa edificação, para o nosso aperfeiçoamento. A vida é de tribulações. Para que nos enfrentamentos nós possamos exercitar o amor, a tolerância, o perdão, a paciência, a misericórdia. Nós não temos que nos queixar das tribulações, lamentar as tribulações. Também não vamos sair por aí, Senhor, me dê tribulação. Mas chegando a tribulação, encare a tribulação com coragem, irmãos, é o Senhor que está contigo. É o Senhor que está conosco. Nos ensinando alguma coisa, nos aperfeiçoando, se é que nós estamos com Ele, se é que nós estamos ouvindo a palavra da graça, se é que nós estamos ouvindo a palavra da verdade, porque se nós estamos na igreja com os nossos olhos e ouvidos fechados, nada vai acontecer. E o inimigo ainda vai nos enganar que nós estamos salvos, para que a gente não escute mais. Está tudo certo. Então, o amor tudo crê. O amor crê em Deus. O amor crê. Simplesmente. Não simplesmente eu creio. Não, irmãos. Tem fé. O amor, ele tem uma... Ele desce dos céus para nós, na verdade. Por meio da fé.
Nós acendemos para Deus, e de Deus vem o amor para nós, para que nós possamos amar uns aos outros. Tudo crê, mas precisamos crer no Senhor. Tudo espera, tudo suporta, espera, silencia, serve. É o que nos pede o Senhor. Ouça, silenciar no sentido de ouvir a palavra. Serve, aprendamos a servir, irmãos. Nós precisamos aprender a servir. Nós não sabemos fazer isso ainda. E o amor nunca falha, nunca falha. E cobre a multidão de pecados, diz o apóstolo Pedro. Nunca falha. As profecias serão aniquiladas quando o amor pleno de Deus estiver reinando em nossos corações. Não precisa de profecia. Línguas cessarão, não tem necessidade, todos compreenderão. O Senhor, a sua palavra estará no coração de cada um de nós. Não haverá necessidade de falar em línguas para que outros entendam e outros interpretem. Havendo ciência, desaparecerá. Para que ciência? Para que explicação sobre o amor, sobre Jesus, sobre Deus? O amor está acima da ciência, acima da profecia. E no versículo 13 ele encerra dizendo: agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três precisam permanecer, estes três em nossos corações: a fé, a esperança de salvação, a esperança nele o tempo todo, em Deus, a esperança em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e o amor, ele diz, é isso que permanece na igreja, no Evangelho. Esse é o objetivo. Porém, o maior destes é o amor. Que se não tiver o amor, a fé perde o sentido e não há esperança. Que o Senhor, irmãos, nos conceda, por suas muitas misericórdias derramadas, nos conceda Espírito Santo para nos ensinar, para nos fazer perseverar na igreja, para nos fazer obedientes à sua palavra, para nos submeter cada vez mais a Ele, compreendendo a igreja e o papel dela em nossas vidas. Amém.